Boa tarde a todos. Mais uma vez, estamos aqui para receber mais um convidado. Hoje nós estamos aqui a presença ilustre do prefeito municipal, Jorge Augusto Seba, que nos dá a honra de vir falar a respeito da atividade do prefeito, né? Principalmente naquilo que a legislação mais interfere no dia a dia do prefeito. Jorge, obrigado por ter aceitado o nosso convite, em primeiro lugar, né? E vamos bater um papo aí a respeito daquilo que... Das atividades, aquilo que a lei atravanca e aquilo que a lei ajuda. Perfeito. Na sua atividade. Bom, primeiro, Celso, eu que agradeço a oportunidade, o convite que você faz como amigo também, e a gente não podia faltar a esse convite e te dar também os parabéns por essa iniciativa que vem muito através dos recursos que nós temos hoje, né, nas várias mídias que surgem, para utilizar esse tipo de comunicação para chegar a um determinado público. Isso é muito importante porque eu faço ideia por mim, por exemplo, que a gente pode falar sobre muito da cidade, e especificamente naquilo que você, no seu campo de atuação, querem saber, seus ouvintes, enfim, seu público-alvo também. Então, para mim, é um prazer e a gente está aqui, vamos ouvir e debater, se for o caso. Vamos lá. Só para deixar claro, e o pessoal de casa já tá acostumado, nós não temos protocolo aqui, é uma coisa bem informal. Perfeito. Sem o juridiquês que atrapalha no atendimento, no entendimento, né, da população em geral. Então vou começar com uma perguntinha bem simples, né? Você tem Tribunal de Contas, Lei de Responsabilidade Fiscal, Procuradoria, Câmara Municipal. Para começar, o que isso no dia a dia interfere? A lei de licitações também, que é um entrave muito grande. Que agora nós temos uma nova lei, né, das licitações que vai passar a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2024. Aumenta um pouquinho o valor e dá uma flexibilizada. Ela veio modernizar. Bem, eu posso dizer que é um arcabouço jurídico, né? Ou seja, é um conjunto de normas que nós temos que seguir. A partir do instante em que eu me candidatei a um cargo público como esse, e assim todos os prefeitos, todos aqueles que exercem cargos executivos no Brasil, estão sob a fiscalização desses órgãos, sejam eles diretos, sejam indiretos, e a gente tem que realmente procurar seguir o que dizem as normas. Existe lei para tudo, né, como a gente fala, o cidadão comum, mas existe lei e leis específicas para quem está sentado na cadeira do prefeito. Então, por exemplo, e como tem lei, né, para isso? Tem. Né? A gente tem realmente. Você citou aí, exemplo, a Procuradoria. A Procuradoria, ela foi criada, né, no governo anterior, né, foi, vamos dizer, dinamizada, né, na administração anterior, e nós temos um conjunto de procuradores. O que faz o procurador? O procurador em si, ele é um advogado de formação, né? Ele passou por concurso e ingressou na carreira como procurador do município. E ele está ali para defender os interesses do município também. Então, ele de uma maneira geral, ele é uma pessoa que está olhando na ótica do jurídico como devem ser seguidas as leis, né, pelo poder executivo, né? Existe a figura do controlador também, que é um controller que nós popularmente chamamos, hoje que muitas empresas privadas têm e precisam. Isso é uma figura criada também recentemente, que é importante, que é aquele que ele vai muito no varejo do funcionamento da máquina e procura bloquear determinadas anormalidades, apontar anormalidades que devem ser corrigidas. E quando forem muito graves, também apontar de uma forma grave. Mas normal, corriqueiro que acontece, é o controlador fazer, exemplo, vistorias em várias secretarias, como elas funcionam, e dizer para cada secretário
ou indo mais além, para cada chefe de departamento, e assim vai a secretaria, chefe de uma divisão, que é ramificado, qual deve ser o papel dele, o que diz, por que ele foi contratado, né, em concurso, e o que ele deve fazer. Se ele está dentro daquilo, se ele está fora, a ação dele, para não prejudicar a ação da máquina, o serviço público, e não prejudicar a si próprio, porque pode também... Mais um fiscal, né? Mais um. A Câmara também isso aí é o Legislativo, no modo de viver nosso republicano, eu assim entendo que deve ser. Eu fui vereador, né? Fui presidente da Câmara e procurei agir, né, com lisura, fiscalizando, apontando, né? E assim tem que ser a Câmara, dentro das condições normais, né? De você apontar aquilo que é irregular, né? E fazer aquela correção de rumo. É uma convivência normal de democracia. E aí as instâncias superiores, né? Você tem, por exemplo, você citou o Tribunal de Contas. Esse sim é o verdadeiro, assim, uma instância que ele decide sobre contas, em última instância. Anualmente, ele aprova ou rejeita ou põe ressalvas das contas municipais. Tudo o que aconteceu no município chega às mãos do Tribunal de Contas, que é sediado em São Paulo. Nós temos 644 municípios no estado de São Paulo, sobre a ótica e a fiscalização, pode-se dizer também, do Tribunal de Contas. E só um município, que é a capital, São Paulo, que tem um Tribunal de Contas próprio. Então, todos os municípios, eles são controlados, ou são vistoriados, ou são fiscalizados, o nome, auditados, em alguns casos, pelo Tribunal de Contas. E hoje tem muito mais facilidade de você fazer isso. E eu entendo que para o bem do serviço público, que a nossa vida, o que se passa no dia a dia, né? Praticamente, não é bem assim, mas praticamente é como se fosse online, né? As nossas ações refletem pela própria rapidez. Tem que alimentar o sistema digital, e o sistema ele já fica interligado com o centro lá de compras, enfim. O próprio tribunal ele já tem se tiver alguma real, coisa, já acende a luzinha vermelha lá no tribunal. Isso é bom. Isso é bom, porque no passado você não tinha esse controle, ia se descobrir determinados malfeitos ou coisas que não precisa ser mal feito com dolo, mas pode ser coisas que passou, um erro, né, um equívoco que houve, causou um prejuízo ao erário ou causou alguma anormalidade para o serviço público e foi se descobrir lá na frente. Hoje, ele se corrige mais rapidamente. Bom, até pelo teu perfil, né, pessoal, a gente tem visto aí que o relacionamento do Executivo com a Câmara Municipal é bastante satisfatório. Sim. Isso eu acho que ajuda a cidade, né, Sim. ajuda o trabalho do prefeito. Sim. Né, e evita-se muita confusão desnecessária, né? Exato. Eu costumo dizer que você, na vida da gente mesmo, né? Você não arruma problema novo, não. Você já tem problemas demais. Tá? Então, para que eu vou arrumar um problema novo, criar uma aresta com, por exemplo, um poder tão importante como a Câmara, se eu não tenho porquê de criar? Né? E ali, está no texto da lei, nós estamos falando da Constituição. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Vou falar de executivo e legislativos. O nome já diz independente. O executivo é independente para fazer o quê? Para executar. E o legislativo é independente para legislar, fiscalizar, né? Apontar erros, apontar acertos também. Então, de forma independente. Mas devem atuar em harmonia, assim que diz a Constituição. Para o bem do quê? Para o bem comum da população. Ou seja, não há sentido a gente sair
a não ser que haja situações estapafúrdias, que eu acredito que nunca aconteceu aqui entre a relação entre os poderes aqui em Votuporanga, que haja necessidade de alguma coisa mais séria, de uma disputa ou de uma ruptura. De maneira alguma, eu defendo sempre a paz, desde que construída sob a ótica da moral, sob a ótica da ética, a ótica daquilo que é o correto para o serviço público. Às vezes, existem diferentes pontos de vista. Como que eu chego desse ponto naquele, eu posso vir para um lado, fazer uma curva aqui e chegar ali. Aqui não, aqui eu vou mais direto, mas eu posso ter alguns problemas indo ali. Então, há divergências e são naturais numa democracia. E esse debate é natural, ele deve ser apenas e deve ser sempre visando a construção. Votuporanga sempre foi uma cidade privilegiada nesse aspecto, né? Com algumas exceções pontuais no passado, a relação Câmara e Prefeitura sempre foi uma relação tranquila. Tranquila. Se depender de mim, vai ser esse tipo de relação que a gente teve até hoje, até o final do meu mandato, e a gente tem esse princípio de vida. E desse mandato ou do outro? O outro, isso ainda não é hora de falar nisso e nós não sabemos o que está sendo reservado, mas, na verdade, eu até costumo dizer que a oposição dentro da democracia ela é sempre saudável. Aliás, as melhores democracias do mundo têm as melhores oposições, né? Então não é só um bom governo que resulta num bom país, num bom estado, num bom município. É uma boa oposição também. Nós temos que entender como que se constrói dessa disputa, se pode chamar assim, ou diferença de ideias entre a situação e oposição, como que pode se chegar. Muitas vezes elas são completamente antagônicas. Mesmo assim, quem está no poder tem que ser respeitado porque foi eleito para executar. E aquele foi eleito lá de cá para fiscalizar. Mas existe o bom senso, isso não pode faltar. Existe o bom senso, a palavra, em todas as... Então não pode faltar o bom senso no executivo e nem no legislativo, para que se construa numa divergência uma convergência de ideias. É assim que eu entendo que deve ser a convivência harmônica entre os poderes, embora independentes. Ô Jorge, a gente sabe que no direito nada é matemático, né? Tudo Sim. tem... Não é uma ciência exata. Tem 2, 3, 4 versões que todas estão certas e todas estão erradas Sim. Ao mesmo tempo, né? Como é que é lidar com... você falou aí que você tem controlador, você tem procurador, tem Câmara Municipal, e às vezes sobre o mesmo assunto, você tem o teu jurídico, provavelmente, para poder te assessorar diretamente. Como você lida com essa situação quando sobre um determinado assunto existe aí 4, 5 opiniões distintas? Aí a gente tem que buscar o bom senso, como eu me referi há um pouco, a sabedoria de procurar entender qual o melhor caminho para o interesse público, que é algo difícil de você, muitas vezes, captar. Nós temos que pensar no interesse público. Mas, é o que você disse, a ótica de quem está discutindo, ou quem está dialogando no nível de disputa de ideias, alguém de um lado entende que tem razão naquele interesse público dele que ele entende. O outro também. Você forma 3 ou 4 opiniões que não são convergentes. Não vamos nem falar de divergentes. Totalmente convergentes. Isso ocorre frequentemente. Cabe exatamente a quem dá a palavra final tomar a decisão de um caminho que você tem a tomar abraçando todas elas, mas você não vai contentar todas as correntes.
Mas desde que o mundo é mundo, a gente sabe que aquele que não dá para tentou, agradar todo mundo, aquele né? que tentou explicar para o mundo como era o código de conduta para um ser humano, o que fizeram com ele. Não é assim? Ninguém vai ter essa. E nem eu tenho pretensão, no tempo que estiver como prefeito, nem eu tenho pretensão de dizer que eu estou absolutamente correto. Eu prefiro dar 2 passos para trás e 3 para frente. Não falo um só, muitas vezes é mais que um, para que você possa lá na frente recuperar. Eu não sou aquele que tem ideia fechada e dizer assim, absolutamente não. Eu tenho que ser permeável, eu tenho que me permitir que eu possa estar equivocado. Essa é uma situação em que a gente tem que entender. Às vezes você não encontra isso nas outras cabeças. Então, mas ao mesmo tempo, você tem que assumir essa responsabilidade, porque o erro vai refletir em você e não naqueles que estão dando opinião e estão dando pareceres. Por isso que a última palavra é essa mesmo que eu estou dizendo. Quem vai receber a caneta, né, e que está fazendo aquilo é a caneta que recebe o sim ou não, o elogio, a crítica, ou de repente alguma coisa mais grave. Então é aí que a gente tem que pesar e dizer para aqueles atores: se eu estou dentro da lei, como normalmente, lógico, isso aí é o que a gente faz sempre, mas se eu estou dentro da lei, eu posso mesmo assim adotar 2 ou 3 caminhos, mesmo estando dentro da lei. Eu tenho que escolher um, eu vou desagradar mais 2 ou 3. Eu sou responsável. Eu assumo, aí eu tenho que assumir. Né? Por isso que a gente tem que pedir, aí eu entro num aspecto já transcendental um pouco, eu faço minhas orações diárias, e faço ao acordar e ao dormir, deitar, primeiro pedindo a Deus que me dê a sabedoria e a luz para tomar as decisões que eu tenho que tomar durante o dia. E no final do dia agradecer aquilo que Deus me proporcionou. Que de alguma forma a inspiração vem. Tem que pedir ajuda, né? Tem que pedir ajuda. Então, é aí que se a gente não tem condições, e por isso que eu digo, eu me coloco nesse ponto, não tenho nem pretensão de ter uma soberba, longe disso, sou um mero servidor, só que eu estou com a responsabilidade de errar menos. É isso que essa é uma questão bastante importante. Dizer que a gente não erra é impossível. É impossível. Mas, se você errar menos ou prejudicar menos as pessoas, ou quase não prejudicar, você já terá ganho o dia. Né? Deixa eu falar de uma outra coisa que me parece um impeditivo, vamos colocar entre aspas esse impeditivo, para muitas pessoas de bem, como é o seu caso, entrar na vida pública. Né? Às vezes acontece coisa na prefeitura, você não é um super-homem, você não vai dar conta de acompanhar 100% das coisas que estão acontecendo lá dentro. Você passa a determinação correta para que sigam a legislação de forma correta, e lá na ponta um secretário, um funcionário comete um erro. E a gente sabe que a maioria deles vem cair no colo do prefeito. Né? Como é que é lidar com isso? O Ministério Público tem um entendimento flexível sobre essas situações? Ou pau é pedra, pau é pau, pedra é pedra? Eu entendo que acompanho, assim, passei desde que eu assumi como prefeito, eu passei a fazer mais leitura sobre isso. Eu entendo que no passado podia acontecer mais isso, mas já existe, pelo menos dentro desse novo conceito, até a nova lei que está em vigor de improbidade, ela tem uma visão diferente. Mas não é só por isso. Eu entendo que o município, você imagina, Votuporanga tem 100 mil habitantes praticamente, e tem pouco mais de 2 mil servidores, 2% da população. Você imagina em São Paulo, se fizer essa proporção, a cidade de São Paulo, com 10 milhões de habitantes, ou 12, vai ter aí 250 mil servidores. Eu não sei quanto tem, deve ter por aí. Então, se há uma irregularidade
de alguém que comete num lugar obscuro, o prefeito respondendo por aquilo, é um absurdo se conceber uma situação como essa. Mas, e para isso até existem regras, né? Sindicâncias que são feitas, antigamente não era assim, né? Então hoje existe já uma forma corretiva de você fazer de algum, vamos chamar ilícito, alguma irregularidade, ou se for o caso de ilícito, de algum servidor, que vai desde a simples advertência, né? Suspensão de alguns dias do trabalho, corte de vencimento, alguma multa, alguma coisa, até a exoneração. Isso pode caminhar depois, se for um delito maior, até para encaminhamento à polícia, Ministério Público, enfim, que é onde houve aquele delito. Então, eu acho que hoje já existe mais regras para isso, né? Delimitando bem a ação, porque senão o prefeito, ele não, homem de bem nenhum quer sair da sua casa, expor a sua vida, deixar a sua família, para enfrentar um problema que os outros estão criando. Ele está ali para exatamente tentar resolver o problema dos outros, não que os outros criem problema para ele. Ao contrário, né? Então a gente tem o princípio da moralidade de todos, né? Todo mundo é inocente até que prove o contrário. Agora, se você tiver realmente numa situação dessa, não tem cabimento você está saindo do seu, não digo conforto, mas pelo menos de uma normalidade, né, das suas ações, de uma pessoa, de um trabalhador, de um empresário, de um professor, de alguém que queira sair da sua profissão, vamos dizer assim, que aí ele tem uma profissão, para um cargo de executivo, que não é profissão, ele é um cargo provisório, temporário, ele só é mantido enquanto exerceu aquele mandato. Terminou o mandato, ele volta para casa ou volta para sua profissão. Então não tem sentido ele voltar e sair disso para arrumar um problema para a vida dele. Eu acredito que hoje melhorou bem isso. Mas existe sim. Existe inclusive um dano, não vou dizer material, dano financeiro ou dano jurídico para o prefeito. Tem menos, eu acho. Mas existe sim o dano político. O dano político ele é difícil de medir, né? É difícil de medir. Eu vejo às vezes notícias de críticas para alguns governantes em que absolutamente ele não tem nada com aquilo. É uma empresa terceirizada que às vezes funcionário da empresa terceirizada cometeu um erro, estava a serviço do poder de uma prefeitura ou um governo. E nesses casos a condenação vem antes da apuração, né? A condenação ela já é pública. A imprensa vem, condena, Isso, a imprensa e aí depois não tem jeito de voltar atrás. Tem aquela cordinha, não tem jeito de puxar para trás. Outra coisa que o que a gente percebe também é que o relacionamento do Ministério Público aqui é um relacionamento, vamos dizer assim, correto, no meu modo de entender. Ele é sério, mas não é de ficar criando problema, né? Diferente de alguns lugares que você vê aí que às vezes o Ministério Público entra até na seara política para atrapalhar o dia a dia do prefeito. E aqui nós temos a sorte de ter um grupo de pessoas aqui no Ministério Público que tem uma responsabilidade e tem vamos dizer assim, um entendimento de trabalhar para o bem da população, né? A história, não recente não no meu governo, né, de outros, ela conta exatamente assim, né? E que realmente essa postura do Ministério Público e do Poder Judiciário também. Eu vejo com muito equilíbrio, né? Eu recebo constantemente ofícios e representações e eu vejo a austeridade, não deixam de ser austeros na condução de determinadas situações e muitas, às vezes, no limite de gravosas, né? Em que cobram do poder público uma postura e a gente até pelo fato da austeridade, da forma como é feita e da lisura do pleito, né? Ou seja, da forma que é colocado,
você logo você entende que há alguma coisa errada acontecendo em algum setor da administração. Exemplos, né, que tem vários. Então você logo procura corrigir, né? E quando há situações de denúncias e tudo, a apuração ela é feita de uma forma ímpar, uma forma imparcial. Não há, a gente percebe que há realmente uma postura de como, se graças a Deus nós temos essa situação aqui em Votuporanga. A gente costuma falar entre os advogados, né? Principalmente quando a gente vai fazer alguma audiência fora, você encontra algumas situações que você fala assim, pô, nós estamos no céu lá em Votuporanga, né? Porque lá nós não temos esse tipo de problema. São homens e mulheres de bem que estão lá. É lógico, ninguém é perfeito, mas está longe de situações parecidas em outras cidades aí. Eu vou tocar num ponto que você fica à vontade para responder ou não. Nós tivemos recentemente aí uma polêmica a respeito do IPTU, envolvendo Procuradoria, envolvendo Câmara Municipal. Qual é a visão do prefeito desse assunto? O IPTU que você está dizendo é a cobrança... É a cobrança do IPTU. É cobrança, não é nem IPTU, cobrança de débitos. Isso, no geral, né? Isso que você está... Houve uma celeuma realmente, né? O que aconteceu, o fato, vamos colocar o fato que aconteceu. O município, ele é obrigado, os procuradores fazem isso, pela legislação permite que eles possam fazer, e o Poder Executivo é obrigado. Quem deve as suas contas para qualquer tipo de órgão governamental, quem deve o seu tributo, se ele estiver devendo, ele tem que ser cobrado. Isso é uma situação. A situação que você colocou é quando, né? Porque o que aconteceu, o que acontecia antes, e na legislação, até onde eu sei, não sou advogado, mas já aprendi um pouco sobre isso, é que na questão tributária, isso aí provavelmente deve ser Código Tributário Nacional, você pode me dizer, que tem 5 anos para cobrar. Prescrição, né? Prescrição, se não prescreve, e aí se eu não cobrar, eu posso ser, no caso o Poder Executivo, ele pode ser responsabilizado. Exato. Então, você pode, se você está devendo, você passou um ano, você não pagou aquele tributo, você está devendo. Você entrou e está inscrito no que se chama dívida ativa. A partir daí, né, eu sei que existem alguns ritos, né? Pode estar equivocado em algumas coisas, você me corrige. Mas a partir daí você está devendo, vai. Se você for tirar uma certidão, você está dizendo que está te devendo, de repente, o ano anterior, né? O ano 2022, por exemplo, nós estamos em 2023. O que se fazia antes, o que era feito normalmente, era que quem faz esse tipo de cobrança é a Procuradoria. Colocando aqui, o procurador está ali para defender o erário público. Então, entre as atribuições, ele recebe uma lista de quem está devendo e ele vai e procura aquele que está devendo, né? O que acontecia antes era que esperava-se chegar até o 5º ano, que é legítimo, né? Esperava-se chegar ou ali perto, 4º ano, 5º ano, para se cobrar. Mas a dívida da pessoa não cessou. Ao contrário, os juros de correção, tudo, que incorria tudo isso ia aumentando, né? E eles começaram não é nesse governo, já desde o governo anterior, eu não sei no outro anterior também, começou-se a antecipar, em vez de 5, 4 anos, em vez de 4, 3 anos, ao ponto de estar atualizado. Porque tecnicamente a dívida vencida você pode cobrar no primeiro dia de vencimento ou no último. É isso, né? Exatamente. Então, no entendimento deles, é uma dívida que está passível de ser cobrada, pela legislação. O que houve essa polêmica é que as pessoas, por que não me cobra o ano que vem? Se antes esperava 2 anos, ou por que não me cobra daqui 2 anos? Quando ela mesma, a pessoa podia entender que se eu devo
vou dever daqui 2 anos, eu vou estar aumentando a minha dívida. Exato. Né? Mas esse não é o ponto, é o ponto como que é a questão da sucumbência. É esse que é o ponto que ficou, que entende-se que também é um direito do procurador, garantido por lei, quer dizer, não é o prefeito que quer que se pague. É a lei federal, né? A lei federal. E aí a discussão é se eles não estavam atrás da sucumbência. Em qualquer momento, se essa dívida persistir, eles vão ter que executar e vão perceber e vão receber a sucumbência de acordo com a lei. E essa foi a questão. Minha posição é que eu não posso interferir nesse ponto, porque eu sou, se eu fizer qualquer movimento, eu posso estar sendo intitulado como alguém que não quer receber. Então, como que eu também tenho que ser um defensor do erário público? Que daquele imposto eu tenho que fazer o benefício para a cidade toda, o serviço. Se eu estou dizendo, não precisa ser nesse momento, não. É porque o dinheiro está sobrando, né? E aí eu corro o risco de sofrer alguma penalização. Bom, vamos para assuntos mais amenos agora. Quais são as novidades que nós podemos esperar para a cidade? Nós estamos chegando aí 8 de agosto. É tradição que normalmente algumas obras, algumas situações sejam apresentadas para a população nessa data. O que nós podemos esperar do poder público de Votuporanga nesse restinho de ano, vamos dizer assim? De ano. Nós temos aí, vamos chamar assim, o calendário de aniversário da cidade, que a gente concentra sempre no mês de agosto. Não que as inaugurações ou entrega de obras não se faça durante o ano, mas a gente procura concentrar para dar um caráter mais festivo e cívico. Mas quando o benefício é necessário, a gente deixa funcionar antes. Como exemplo, estou dizendo a ciclovia. A ciclovia Dado 27 é uma das que nós vamos entregar no período agora de agosto. O dia está sendo marcado, mas ela está sendo usada pelos ciclistas já há algum tempo, já pelo menos uns 3 meses ou 4 aí que já foi entregue, porque os serviços acabaram, mas falta ainda uma finalização de alguma lateral, uma grama, o problema da chuva que teve danificou, mas não atrapalhou. Então isso aí eles estão usando sem estar inaugurado. Mas nós temos várias obras e serviços que vamos inaugurar e entregar. Nós estamos para lançar agora, provavelmente na semana que vem nós vamos já divulgar o calendário de inaugurações. Em todas as áreas, Celso, vai desde a área da saúde, saúde mental, educação, escola para ser inaugurada, a ciclovia, como eu te disse. Nós temos outras situações que ainda não sabemos, por exemplo, o estádio, a iluminação do estádio está em fase de regulação, né, de testes lá. Se der tempo, eu acho que dá para a gente colocar também no aniversário da cidade. E são muitas ações como essa que estão sendo feitas e outras na área do meio ambiente. Ainda hoje eu tive uma reunião com o pessoal da Saev, está vindo aí uma surpresa também nesse ponto. E não para aí, nós estamos preparando a cidade para os próximos, vamos dizer aí, 16, 17 meses que faltam, para que a gente possa entregar aí numa sequência até o último dia da administração. Bom, eu vou insistir na pergunta de uma outra forma agora. Eu perguntei questão de segundo mandato, você disse que não era hora de falar agora. Mas eu quero saber o seguinte, o Jorge Seba tem pique para mais um mandato, pessoalmente? Eu vou responder de uma outra forma. Eu venho da iniciativa privada, né? Eu tenho um pique físico, mental, e para qualquer tipo de ação e atividade onde estiver. Então já está respondido. Eu não sei o que eu vou desempenhar e o papel que vão me dar no futuro, inclusive Deus. É a Ele que eu submeto, sou temente a Deus e eu submeto os meus desejos. Mas o meu dever é entregar, conforme foi contratado com a população, foi combinado, entregar o bom serviço e a qualidade de serviço. Eu falo como cristão, falo como arquiteto e urbanista que eu sou. Essa é uma realidade que eu não quero deixar escapar. O que virá
tempo dirá e Deus vai colocar para mim e para a população o que é o melhor. Eu acho que o melhor para Votuporanga, sem puxar saco, até porque a gente não precisa de puxar saco, você é uma pessoa meia alheia a esse tipo de coisa, né? Votuporanga está em boas mãos, isso aí é inegável. O pique você tem para mais 5 anos. Acho que não há nada que impeça que Votuporanga continue trilhando esse caminho, né? Por mais 5 anos, para que nós possamos chegar. Estou falando 5 agora porque ainda falta um, né? Mas eu quero deixar bem claro assim. Eu sou candidato unicamente, não sou candidato a nada, e não se deve falar nisso, né? É questão eleitoral, mas eu sou candidato a terminar o meu mandato agora e ser bem avaliado. Isso eu sou candidato e quero ser. Né? A gente entende a questão política, que eu acho que você está correto, tem que ser assim mesmo, porque normalmente a política, o pessoal fala que a política não depende da gente, depende dos amigos, né? E da população também. Da população em geral, né? Mas eu acho que Votuporanga está no caminho certo. Nós temos não só na prefeitura, mas também na Câmara, muita gente preparada e vamos dizer assim, em harmonia para poder levar Votuporanga a um caminho melhor. Votuporanga eu digo que ela é uma cidade abençoada também. Ela sabe preparar os seus líderes, né? E nós saberemos preparar, né, no futuro, o tempo dirá, todos aqueles que forem necessários. Eu tenho certeza que Deus vai pôr a mão, sempre, em todos os setores. Eu vejo em todos os poderes. Nós falamos aqui de todos os poderes. E vejo também na classe empresarial, né, na classe laborativa, naqueles que pegam enxada mesmo, os braçais, são pessoas do bem, trabalhadores. Poranga é uma cidade abençoada. Eu digo sempre, falo em entrevistas, hoje já fiz uma abertura de um treinamento em educação. Nós recepcionamos hoje 154 novos profissionais da educação que foram contratados por concurso para serem educadores, inspetores, diretores, professores, enfim, que vão iniciar agora, no segundo semestre. E eu disse a eles que, para eles considerarem isso, Votuporanga é uma cidade, eu considero um oásis de uma série de cidades. O oásis é sempre aquele significado de algo que faz bem, né? Tanta gente que vem para cá e não vai embora, né? Não vai. Bebeu da água daqui, ele fica porque ele se sente bem. Então, nós temos em todos os setores aqueles que estão sendo preparados ou já foram ou que traremos bons líderes. A Votuporanga precisa disso, para que a gente possa continuar essa cidade diferente. Bom, Jorge, eu gostaria de ficar aqui conversando mais tempo com você, o papo está muito bom, só que nós temos um tempo aí que já está esgotado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua vinda, parabenizar você não só pela gestão, mas pelo empenho que a gente tem visto, né? Você e a Rose estão em todos os lugares, né? É difícil você ver uma situação, porque chega um determinado tempo, vai cansando, é aquilo que você falou. Às vezes você tem compromissos particulares, você tem que deixar para poder atender o público. E a Rose também tem te acompanhado e vocês dois têm estado presentes em todos os lugares, todos os eventos. Então, queria parabenizar você por isso, pela gestão e deixar aberto aí os microfones para o seu encerramento. Eu que agradeço, Celso, essa oportunidade de abrir o microfone para a gente nesse podcast. Sua iniciativa é muito boa, louvável. A população deve prestigiar, ouvir, debater. E é como você disse. Eu tenho na Rose uma companheira de vida, né? Fizemos 45 anos de casado, olha. Já estou revelando, né, a minha idade aí. Mas que ela tem se revelado para mim também aí uma excelente primeira-dama no aspecto de que ela nem gosta. Eu vou falar aqui que chama de primeira-dama, vai falar, mas que isso? Eu quero ser a Rose, ela vai lá nas casas das pessoas mais vulneráveis. E ela muitas vezes a pessoa fala, não, você veio trazer um carinho. Ela recolhe o carinho deles.
É diferente essa visão dela. E a gente, por isso, se abastece dessa energia, sabe? Que dá essa energia da gente poder estar em vários lugares. Eu não paro. Hoje eu vou parar bem à noite. E assim são todos os dias, todos os 7 dias da semana. Sábado, eu tenho estado, eu acho que foi em 5 ou 6 eventos no sábado. No domingo também. Lógico que sobra tempo para a família. Né? A gente também precisa se abastecer e a gente vai buscar, né? O filho que está em Rio Preto, os netos. Hoje nós estamos com uma netinha aqui que mora em São Paulo, mas está aqui passando os dias com a gente. Isso abastece, a gente fica fortificado, porque é aquilo, né? Deus, família, né? A responsabilidade, a conduta moral acima de tudo. Isso a gente vai preenchendo a vida. Te agradeço esses minutos que a gente teve para poder divulgar um pouco das nossas ideias. Parabéns mais uma vez, e todos aqueles que nos ouvem e nos veem, tenho a certeza de que farei de tudo para continuar sendo aquele Jorge que desde o início que é o melhor para a cidade, junto com a Rose. E já fica aqui o convite para num futuro próximo a gente continuar esse bate-papo. Vamos lá. Tá ok? Obrigado. Obrigado, Jorge.